começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Eu tô todo borrado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan nessa sexta-feira. Que dia é hoje, meu Marcelo? 7 de outubro. Certo? Certíssimo. Vamos trabalhar, Seninha? Então vamos lá. News. Tem notícia, Sena? Tem sim. Brasil goleia Bolívia por 5-0 em Natal. Homenagem a Galvão Bueno, Sena. Meus amigos da Jovem Pan. Fórmula 1, Sena. E que lauda? Massa diz que não teve sorte nessa despedida da categoria. Felipe Massa disse isso lá no Japão. Imitação de Thiago Leifert. Meus amigos da Jovem Pan, vamos voltar a falar com vocês. Encerre o jornal, Sena. Mas avisando uma coisa internacional. Que polícia da Albânia compra carro elétrico e não tem lugar pra carregar o carro. Hino da Itália. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Olá, Emílio. Eu tenho uma. Sanduíches. Quando sentir vontade de julgar alguém, corre em busca de um espelho. Espelho. Vai lá e olha. Olhe no espelho antes de julgar alguém. Antes de me criticar, dormir. me supere. É isso. Aí. Frases Orkut. Quem você convidou, Couve? Torcicolo do Nicolas. Bem, Paulinho, hoje teremos o Gabriel Chalita. É isso? Isso Gabriel mesmo. Chalita, Perdeu. político, educador. Ele vai falar o quê? Que você pode falar aqui? Você pode participar do programa. Hoje o programa está sem quórum. Hoje Desfalcado. teremos Gabriel Chalita. Semana que vem, dia dos professores. Então a gente vai falar de todas essas mudanças na educação. Enfim, qual é a proposta. E ele tá aqui com a gente hoje. Você acha que deve mudar a educação? Eu acho que as mudanças são sempre bem-vindas, né? Se for para melhorar. E tem disciplinas muito ultrapassadas. O que é a educação? Eu acho que a educação... Não, eu quero saber o que é a educação. É a o que base você considera tem pra sua educação? vida, né? Você, enfim, ter conhecimento de várias áreas. É uma pessoa pra muito poder- certinha. Não Muito necessariamente. tonta. Uma pessoa que segue as regras. Não necessariamente. Esse é um uma pessoa educadinho. que tem É isso que você conteúdo, quer. que tem conteúdo para seguir, né? De várias áreas, de várias O disciplinas. que é enfim. pra você ser na educação? Você saber um pouco Você ser um cuzão. Não, tem que saber. Você seguir as regras Não é. e ser um cara bonzinho. Tem que saber. É isso, Senna. Pra mim, quando eu aprendi na minha época, eu peguei muita bagagem pra pegar no dia a dia. Tipo, saber matemática, geografia e muitas outras matérias, até línguas até. Até É isso línguas. educação pra você? Na minha filosofia. Muito Na bem, sua Senna. Então filosofia, você vai discutir Senna. com o Chalita hoje. Ih, meu Deus do céu. Qual é o conceito? Qual é o conceito de educação? Aí vai ser. Não vai ser. Eu estudei bem sobre lembro das minhas épocas de colégio e faculdade. Uma pessoa bem educada é que sabe somar, dividir, sabe fazer as operações básicas, sabe conjugar verbo. Isso é um cara educado. Tem uns. Fazer divisão com 2 números na chave. Isso aí, é isso aí. Uma coisa que eu tentar resumir um pouco que é a coisa Por bem exemplo, densa. o verbo polir. Você sabe conjugar o verbo polir? Eu lembro bem. Então vai lá. Eu pulo. Não. Tá vendo? Você tá vendo, Senna? Se a pessoa não sabe conjugar, fica em dúvida de conjugar um simples verbo, ela é mal educada. Não é. Você me desculpe. Ops. Então hoje, educação aqui no Pânico. Muito bem, você sabe, está ligado, né, Senna? Fan Week começa semana que vem, certo? A galera toda ganhou um cartão incrível para levar na viagem. É o Team Card, um cartão pré-pago que você usa na balada, você usa no cinema, na internet, qualquer lugar aceita Visa. Na Fan Week
já vai ter uma porrada de vantagens pra você. E depois vai ter muito mais. Acabou essa de levar dinheiro pros lugares. Agora você vai ter seu próprio cartão pra fazer bonito na hora de pagar. E tudo isso é feito pela internet, o que é melhor. Acesse queromeuprepago.com.br e garanta já o seu TIM Card. É isso aí, Senna. Onde está o nosso convidado? Está no banheiro. Está onde? Foi no banheiro. Foi ao banheiro. Foi. E eu vou ter que ficar esperando, igual ontem. Claro. Você é muito Cadê a bom. Paulinha? É Cadê a Paulinha? VaptVupt. E é VaptVupt? Isso aqui Como não pode diria... parar. Ai, você é bom. Raimundo. Chama lá, Senna. Chama lá, Senna. Raimundo. Entrevista com quem? Senna. Vai lá, uma pergunta para a Senna. Seninha, você tá há muitos anos aqui no Pânico. Pode perguntar? Você tá há muitos anos aqui no Pânico. Qual foi o melhor programa que você participou até hoje? São tantos programas que eu já participei, tem vários. Teve o Saudoso do Santo Vale. Aí tem vários momentos que eu tive aqui. Até teve a história dos selinhos aí. Momento áureo. Momento Selinho na inesquecível, japonesa Senna. lá, né? A Sayuri, você sempre lembra toda hora. Selinho de quem? Renata A Sayuri. japonesa lá, ó. A Sayuri, que agora tá casada e tá em Minas Gerais, no interior lá. Porra, Senna, você, hein? Vou te contar. Muito bem, chegou o nosso convidado. Vamos trabalhar. Paulinha, por favor, pode sentar aqui. Pode sentar aqui. Hoje você vai ser... Você vai estar presente aqui. Porque, senhoras e senhores, estamos aqui com ele. Tem uma apresentação, a ficha dele é muito grande. Muito grande. Ele é político, é educador, é professor, fez direito, fez filosofia, mestre em ciências sociais, doutor em comunicação, não cabe aqui. Gabriel Chalita tá aqui com a gente. Fala, Chalita. Tudo bem? Tudo bacana? Ótimo estar aqui, muito Como é que bom, tá? de novo. Como é que foi a eleição? Foi legal, acho que a eleição sempre é interessante porque é um momento de você discutir muito temas da cidade, né? Acho que foi uma eleição um pouco diferente, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, porque muitas coisas misturaram. A gente viveu as Olimpíadas, né? Nós tivemos aí todo o processo de impeachment. Então acho que demorou para as pessoas discutirem cidade e discutir uma outra coisa que é fundamental, que é a Câmara de Vereadores. Você via até a última semana ninguém, assim, com muita noção de que perfil de vereador que ele queria escolher para votar, né? Por que você entrou pra política? Você começou na política com 19 anos. Com 19 anos. Eu fui vereador lá em Cachoeira Cachoeira Paulista. Você escreveu um livro com 12, 13 anos? 12 anos. 12 anos você escreveu o seu primeiro livro. É. E por que você resolveu ir pra política? Você sabe que a primeira vontade que eu tinha, grande, assim, era ser padre. Eu morava em Cachoeira Paulista e eu queria ser padre porque tinha um padre lá, chamava Padre Benevides, que ele cuidava de criança de rua. E eu achava incrível aquele homem ali que morava num bairro da cidade e ele não deixava nenhuma criança na rua e construiu um orfanato e minha mãe fazia um trabalho voluntário, eu ia muito lá. Então eu tinha essa visão de que eu queria ser padre para não deixar nenhuma criança na rua. Entendi. E aí fui fazer filosofia, né, comecei a dar aula e tal, e conheci o Montoro. E quando eu conheci o Montoro, o ex-governador... O governador, né? Montoro, Franco Montoro. Franco Montoro, Eu era seminarista lá em Bananal, estudando para padre. Você chegou a fazer o seminário? Fiquei 3 anos no seminário. Fiz filosofia no seminário. E tinha morrido um padre e eu fiz todas as celebrações da Semana Santa, só não podia consagrar, né? Porque eu não era padre. E o Montoro acompanhava as minhas homilias e foi, quem é esse molequinho, né, esse menino e tal, e começou a conversar comigo, a gente começou a trocar cartas e eu comecei a achar que a política também era um outro universo muito instigante para ajudar as pessoas. Aí me candidatei, virei vereador lá em Cachoeira, fui presidente da Câmara e quando acabou, eu quis largar um pouco a política e ir para a carreira acadêmica, né? Isso foi muito legal também porque eu tenho uma vida muito intensa fora da política. Então isso faz com que de vez em quando eu não queira estar na política, eu não quero nenhum cargo público, eu não preciso ficar na política, né? Então hoje eu dei aula na PUC, por exemplo, sou professor da PUC, do Mackenzie, dirigi o Pueridomus, né? Dirigi várias escolas. Então eu acho que a experiência da ação fora da política ajuda você a fazer uma ação política melhor. Eu acho muito... Por exemplo, eu fui deputado uma vez, presidi a comissão de educação no Congresso, fui o segundo deputado mais votado, o primeiro na minha eleição foi o Tiririca, e não quis me candidatar à reeleição, porque eu achei que eu cumpri o meu papel. A gente escreveu o Plano Nacional de Educação, eu atuei na área da educação lá, falei, não quero ser deputado 2 mandatos, né? Cumpri meu papel ali. Eu acho que é legal, assim, às vezes as pessoas se eternizam na política. Eu não sei se isso é bom, né?
deveria ter uma... Você acha que hiato, né? Acho que é muito... Às vezes você tem deputados com 10 mandatos, 11 Cumprir um mandato mandatos, só né? e tchau. Renova um pouco, ou 2 mandatos, né? Deixa outras pessoas, novas ideias, outros sonhos. Senão fica uma coisa muito... a mesma coisa, as pessoas vão se acomodando, né? Elas não têm mais sonho. Ela quer o poder pelo poder. Como Quer que eu vou mamar. ficar longe do poder, né? Quem tá mamando quer mamar. Não quer deixar Quem de mamar, né? Quem não É que quer mamar deixar. é Quem não tá gostoso, mamando né, quer mamar. Charlie? É esse o Mamar é pensamento. gostoso. Você acha que o pensamento, por exemplo, outro dia a gente estava discutindo aqui, o pensamento do político brasileiro, a ideia da política é o quê? É ficar lá, o Estado vai ficar cuidando do cara, ele vai colocar o filho dele, tipo uma capitania hereditária. A minha família, vai meu filho, meus irmãos, não sei o que e tal, e fala, esse aqui é o meu território eleitoral. Ele tem outro nome, né? Não é território, é meu curral eleitoral. É meio assim que funciona, meio assim, né? Só você olhar os membros do Congresso Nacional. Então você tem lá, né, o pai é senador, o filho é governador, o outro filho é deputado. Tem um deputado federal que elegeu um filho deputado aqui, um outro filho deputado lá, um vereador agora. Nossa. E assim vai. Ele vai pegando em vários estados, ele constrói uma grife ali de um nome, geralmente com alguma polêmica, e aí ele consegue eleger todo mundo da família, né? Bolsonaro. Então, mas por exemplo, esse negócio... Esse tem Ô, vários Chalita, filhos, por exemplo. Por exemplo, esse negócio do cara, né? Eu jamais seria candidato a prefeito de uma cidade como São Paulo. E Cotia. Se eu fosse deve dar muito trabalho. Você tem que ser candidato em Copenhague, Estocolmo, Helsinki. Não é? São Paulo não dá pra você querer ser feliz. Você fala, não, eu vou ser feliz, eu vou ser prefeito de São Paulo. É uma cidade inviável, é uma cidade completamente muito acebolada. escantelhada, não é? Muita cebolada, mistura de um tudo, né? Eu não entendo o que leva um cara a querer fazer uma coisa dessa que já sabe que não vai dar certo. A gente já sabe que não vai dar certo. Não, claro que dá Não certo. vai dar certo. Nada vai dar Você certo acha em que São Paulo. nunca vai ser São top? Paulo é uma cidade que não dá Não certo. é top. Não é top. São Paulo já é top. Não é top. São São Paulo não é top. É top. Não é top. Mas o Dória vai deixar a nossa cidade top. Então, o Dória, eu tava vendo o Dória, tá? O Top, Dória o Dória é top. ganhou bonito, o Dória, né? Ganhou no primeiro turno, Ganhou. não. É até a chuva de janeiro. A chuva de janeiro. Gente, Vai lá o Datena. Cadê o prefeito? Onde é que é o prefeito? Não dá. Vai entrar de pullover na enxurrada. A chuva de janeiro já. Então quer dizer, Acabou o prefeito. entendeu? A chuva de janeiro, o cara tem que Acaba a pensar. popularidade. Primeira dama tomando salto Peraí. alto. Bueiros. Aí não tem chuva em janeiro. Glória Puta, a aí Deus. o Dória fala, puta, graças a Deus. Dei sorte, né? Mas aí... Dei sorte. Aí o Aí não tem Alckmin, água. aí o Alckmin se ferra que não tem água. Aí o Alckmin reza pra chover Segundo no o Cantareiro. reservatório. Aí fica lá. Volume morto. Aí fica contando. Temos 50% da água. Aí fica o porra do Alckmin rezando pra chover e o Dória pra não chover. Então, cara, é um negócio assustador. Não é? É muito assustador. difícil. É difícil você adequar as coisas, né? É que nem o negócio da bicicleta. Os caras falaram bicicleta, bicicleta não vai ter mais bicicleta. Tá os bicicleteiros na porta do Dória, cara. Tem bicicleteiro pra cacete na porta do Dória. Então, o cara, ele tem que adequar as coisas e eu acredito ser muito difícil num lugar muito desigual, né? É muito desigual. Eu acho assim, um prefeito ele tem que ser muito corajoso. Hoje, as ações, né, de um governante, elas têm que ter coragem, o cara tem que ter um projeto de cidade. E aí ele tem, pra mim, a dificuldade maior, não é nem assim, vai chover, então as pessoas elas têm que compreender que o prefeito não tem uma varinha mágica. Ele vai ter que fazer piscinões em alguns lugares, então você vai ver que na próxima chuva uma parte da cidade não tem enchente, outra parte ainda tem. E as pessoas vão percebendo, se o prefeito consegue comunicar isso, o que ele consegue melhorar. Mas para mim o maior problema da política brasileira hoje é o esfacelamento partidário. Hoje assim, é muito difícil um eleitor ter uma compreensão do que pensa cada partido. Você pega a discussão americana agora. Então, o Partido Republicano, ele tem ideias claras sobre imigrantes, sobre educação, sobre mercado, sobre tamanho do Estado, papel do Estado. Os democratas têm uma visão completamente diferente. Então, você vai se alinhando a um lado ou ao outro lado. No Brasil, a gente tem hoje quase 40 partidos políticos e tem mais de 40 pedindo inscrição no Tribunal Superior Eleitoral.
você vai chegar a quase 100 partidos políticos, né? Não existe isso. E os partidos, eles têm muitos problemas internos, você não tem democracia partidária. Eu já mudei de partido, várias pessoas mudaram. Você teve treta no... Você vai mudando, você muda de... Porque você entra num partido, aí de repente você percebe que o partido tem um dono, e aí você não tem mais nenhuma democracia interna dentro do partido, você fala, não vou deixar usar meu nome, eu vou para um outro lugar. Então é muito ruim isso. E isso faz uma bagunça na cabeça do eleitor. Você imagina qualquer prefeito. O prefeito eleito, ele tem que ter maioria na Câmara. Então cada um é quase líder de si mesmo. Antigamente você pensa, vou fazer uma reunião com os 3 líderes da Câmara. Hoje você tem que fazer com 40 líderes da Câmara, com 38, e cada um se autolidera, né? Isso vai dando uma certa algeriza da população em relação à política, o que é ruim, porque na verdade a gente depende da política. A cidade depende da política, a organização da cidade depende da política. Então eu acho assim, a gente não vive um momento político bom no país por essa mistura. E o eleitor, ele tem muita dificuldade de saber assim, o que pensa esse cara sobre esse tema, que linha ele tem, que visão ele tem, né? E é ruim porque assim, quem deveria entrar na política vai ficando, como o que você disse, eu nunca me candidataria, né? Não, cidade boa, deixa comigo. Cidade boa, deixa cidade ruim, eu não top, projeto cidade top. Nós europeus. Claro. Tipo, Curitiba, então o senhor tá falando que o Michael Temer tem que fazer a reforma política, urgentemente. Essa reforma política é mais do que urgente, ela já foi discutida várias vezes, mas qual é o problema? Quem faz a reforma política são os políticos. Então, quando chega para discutir de fato as questões fundantes, eles não enrolam e eles são obtusos. Mas, por exemplo, o que o Dória falou, e o Dória é um bom cara de negócio, né? Ele é um bom empresário e tal. E ele usou esse negócio, falando, eu sou um gestor, eu não sou político. Melhor e tal. propaganda. Só que agora o que acontece? Ele vai ter que ser político. Vai ter que ser político. Todo, senão não aprova nada. Você acha que ele é político e usou isso só pra ganhar votos? Falando que não é político. É o próprio Trump nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Política eu sou gestor, sou empresário e tal. Você acha que ele usou isso pra ter votos? Ou realmente ele vai com essa cabeça e quando chegar lá vai se surpreender por ter que negociar, fazer do jeito que é. Alma, né? Do jeito que é. Não, ele é político, não tem dúvida que ele é político. É claro que era uma estratégia de marketing inteligente, ele usava isso o tempo todo porque ele teve a percepção de que as pessoas, não foi só ele, muitos prefeitos do interior ganharam com esse discurso. Eu não sou político, eu estou aqui à disposição, mas eu não sou político. O que é uma coisa ruim. Porque assim, você diz, o político, ele é ruim. Como na verdade, se fosse o político está uma coisa ruim. Pejorativa, exatamente. Por muitos anos a gente associou política com roubo, com falta de caráter. Então, assim, agora, não sou político, mas vou fazer política. E como é que você pode não ser político, mas vai fazer política? Não tem como, Não tem coerência isso. E a política, na verdade, assim, o que nós teríamos que fazer é resgatar a boa política. Porque política, né, vem de polis, de cidade, da filosofia, do conceito, do que é ser político, né? Não temos um histórico de boa política. Resgatar, então, dos livros, né? Dos livros, da teoria. Você veja que o Papa Francisco fala sobre política, né? Ele diz que a mais elevada forma de caridade, a verdadeira política. Por quê? Você deixa de lado a sua vida, os seus negócios. A gente tá falando de cidades... Nenhuma cidade é fácil de administrar, né? Você pega Nova York, você pega um cara como o Bloomberg, assim, eu deixo de lado todos os meus negócios, a minha história, porque eu quero continuar melhorando a cidade que já vinha melhorado, assim, do Giuliani, né? Que acabou com a criminalidade, que acabou com a criminalidade, não só com esse conceito de tolerância zero, mas com muitos projetos sociais lá. Então, o cara olha e fala assim, eu gosto tanto disso aqui que eu vou melhorar a minha cidade. O conceito de política deveria ser isso. Eu tenho uma vida profissional, eu tenho uma história e eu quero, assim, deixar uma parte da minha vida, num tempo da minha vida. Por isso que eu acho que o político a vida toda é meio estranho, assim. É melhor que ele tenha, que ele se oxigene, né? Que ele fique fora, que ele tenha novas experiências e depois talvez volte e faça outra coisa. Mas se ele é político de verdade, ele deixa de lado tudo que é dele e fala assim, olha, eu vou melhorar a vida das pessoas. É quase um trabalho de santo, né? Não, e assim, e você apanha muito. Agora, sem dúvida, na política, se você quer fazer um bom trabalho, você melhora muito a vida das pessoas. É o local em que você consegue ajudar mais gente a transformar a vida das pessoas. Você tem poder para isso. Mesmo conquistar a sua volta, os outros políticos, mesmo com a oposição, com as panelinhas, com toda a sujeira que fica à sua volta, assim, nos gabinetes, os outros deputados, os outros... Propinas. Você consegue não se contaminar com aquele lodo
Não, você tem muita gente, assim, eu conheço muita gente séria na política, muita gente que eu vivi ali por perto e vi que a pessoa é totalmente contaminada e às vezes ela tem um discurso e uma prática completamente diferente, Sim. mas você tem gente séria, gente idealista em câmaras de vereadores, na Câmara Federal, você tem gente idealista, gente sonhadora, que você vê que a pessoa... Em todo partido você tem gente safada, em todo partido você tem gente sonhadora. E como elas avançam seus projetos no meio de tanta... de tanta gente que tá ali contra? Muitas não avançam, não conseguem fazer nada. E outras conseguem, assim. Eu digo assim, a minha felicidade como deputado foi presidir o Plano Nacional de Educação. Porque eu acho que eu consegui colocar ali tudo que eu sonhava em termos educacionais. Hoje o Brasil tem, por 10 anos, tem que ver se os governos vão cumprir, federal, estadual e municipal, mas tem um rumo, tem uma meta ali. Se perseguir essa meta, você tem um caminho para isso. Então você fala assim, olha, coloquei aquilo que eu acreditava dentro de um projeto para isso. Você tem legislações ambientais que melhoraram o Brasil, feito por políticos. Você tem o Código de Defesa do Consumidor, que foi feito por político. Você tem uma nova visão da educação ali, que foi feita por político. Há caminhos, assim, né, que melhoraram o Brasil em vários aspectos, né? E tem muita coisa ruim também. Discernir isso é importante, porque senão as pessoas vão olhar e mesmo a eleição de São Paulo, né? Olha a quantidade de gente que não foi votar, ou que votou branco, ou que votou nulo. Foi em segundo lugar, né? Segundo lugar, é nóis. Foi 20, 30%. É nóis. Somado... 20 mil comigo e no Levi. 20 mil comigo e no Levi. Certo, Amandinha? Eu não vi a votação do Levi. 20 mil. Assim, 20 mil. O que vai mudar na 20 mil reforma? pessoas saíram de casa e chamegaram Levi. Levi Fidelis. Lógico. Você tá brincando. O que vai mudar na reforma da educação, do ensino médio? Peraí, calma, filha. Calma que esse é um subtema. Não é subtema. Um subtema que eu vou falar daqui a pouquinho. O Xalita vai explicar, porque ninguém sabe direito. O que é essa reforma? E é exatamente isso que a gente vai discutir aqui, porque muitas coisas as pessoas não sabem. E hoje em dia, como você tem rede social, muita gente pega... Você não viu lá o Faustão, que saiu descendo o pau? Depois o Temer precisou ligar pro Faustão para explicar. Né? Por quê? Porque não explicou o negócio. Então ninguém sabe direito. Aí o cara fala, não, vai mudar. Não quero que mude. Eu não quero que mude. Não é? Então nós vamos ver daqui a pouquinho esse subtema. Tá bom. Eu quero ter uma pergunta. Pois não. O que você acha dos vereadores Zé Graça, aquele monte de gente, parece a Liga da Justiça zoado, tem um Batman, não sei quem. Ó, tá ligado aqui? Tá ligado. Tá O que você acha dessa galera engraçadinha? Não devia a política ser mais séria ou não? Eu acho, na verdade, essas pessoas elas fazem isso para chamar atenção. Como elas não têm assim um tema ou não têm um trabalho já oferecido para a população, ninguém sabe quem é. Então eles acham que fazendo uma personagem, criando uma personagem é mais fácil de ganhar a eleição. É meio complicado uma pessoa que não tem a menor noção de legislação, de Câmara Municipal, conseguir fazer um bom trabalho lá. Eu fui vereador na minha cidade, fui vereador aqui em São Paulo, né? E eu vi o que é isso. Você tem o vereador temático, geralmente é um vereador melhor. Geralmente. Temático? O que é um vereador Fale temático? mais. Você pega um cara que a vida toda trabalha pela saúde. Aí ele resolve ser um vereador para defender a saúde. Então, assim, tudo que se diz respeito à saúde ali, o cara tá para defender. Esse é um vereador temático da educação, esse é do meio ambiente, esse é da ciclovia, esse é da crueldade contra os animais. É muito interessante a figura de um vereador temático, mas geralmente um cara desse, ele já prestou um serviço, as pessoas o conhecem. Aí o outro resolve ser candidato e nunca fez nada, então ele cria uma personagem. E aí às vezes dá certo, às vezes não dá certo, ele estoura de voto. Ou às vezes ele é uma celebridade e ele não tem muito o que dizer, ele é só uma celebridade. Foi um jogador, né? Foi não, agora eu vou defender você, ou você vai ver, eu vou fazer uma política diferente. Mas o que é essa política diferente? Às vezes você vê candidato a vereador dizendo assim, não, pena de morte. Pena de morte vai resolver isso. Sim, mas não é a Câmara de Vereador que discute pena de morte. Não, eu vou dar um jeito com a questão trabalhista no Brasil, mas não é vereador que faz isso. Isso é coisa de bairro, vereador é terra. É terra, né? É análise de terra, é asfalto, é propriedade das pessoas. O que acontece aqui, as políticas públicas da cidade. Então, assim, ele não sabe o que é ser um vereador. Eu me lembro que um aluno meu da PUC falou assim, Xalita, o que você acha de eu ser candidato a vereador? Né? Eu falei, pra quê? Eu falei, não, você não acha legal? Eu falei, depende, pra quê? Sei lá, depois eu posso ser deputado, mas pra quê? Se você não tem um sonho, não tem lógica você ser político. Você tem um ideal. Ou de um bairro. Às vezes você não tem um vereador temático, mas ele é de uma área. Eu sou de Parelheiros e eu sonho em transformar isso aqui num patrimônio ambiental da cidade. Eu acho Parelheiros isso, eu acho aquilo. Aí, tudo bem, ele defende a área em que ele vive, em que ele mora. Tem uma lógica. Agora, os engraçadinhos só, né?
aí não é o lugar pra eles ali. Até porque eles não fazem nada depois. Eles entram e ficam meio tímidos ali, porque é diferente, né? Tem gente que deveria não ter sabe uma falar. assessoria pra ajudar esse pessoal, tipo, até pra se candidatar e não ficar falando bobagem, na verdade, né? Tipo, na hora que eles foram fazerem suas campanhas, não ficar falando besteira, né? Mas é livre, assim, como tem televisão, tem rádio, aí o cara quer ganhar alguns minutos de fama também, né? E acha que aquilo é um espaço. Alguns partidos, de uma forma incorreta, às vezes dão todo o tempo para um que é mais engraçado, porque puxa voto, né? Porque puxa voto, o que é um erro da legislação. Na verdade, as coligações, elas não... Então, mas todo mundo fala isso. Você que teve lá, você é um cara que você foi deputado e tal. Você acha que vai mudar isso? Vai mudar o sistema de voto? Olha, eu acho assim, o fato do Brasil estar com tantas denúncias de corrupção e as pessoas estarem um pouco ligadas nisso, preocupadas e dando recado para a classe política, isso pode ajudar a melhorar, ou pode não acontecer nada. A gente tem as duas coisas, porque a gente teve uma operação Mãos Limpas também na Itália que não levou muita coisa depois, porque se você criminaliza demais... Elegeram o Berlusconi. Você tá dizendo Berlusconi. O povo não sabe votar. O povo não é bobo. Xalita. Mas você não acha que a mamata é muito boa? Por isso tem muita gente que acaba se candidatando? Por exemplo, quanto ganha um vereador? Vereador em São Paulo deve ganhar 18 mil. Mais todos os benefícios. Eu quero. Mais tudo que ele tem. Por exemplo, se estipulasse, o cara vai ganhar 5 mil reais e ele tem que ter um curso preparatório gratuito, sei lá, de um ano sobre Puta, como você é elitista? Ela era, Como ela é elitista? Ela é o personagem do filme elitista. Tem que fazer um curso. Tem, é o princípio. Mas é por o isso princípio da democracia, gente. O Tiririca ganha, porque o cara ganha... Ele merece, votaram nele. Você vê um monte de gente... É democracia, bebê, é assim. 18 mil reais tem que engolir. Salário. Tem que engolir. Só que o cara não tem a menor noção do que ele vai fazer ali. É como o Xalita falou. Queria saber se você concorda comigo. Por exemplo, o cara não tá ali pela população, por um ideal, por um sonho. Ele tá ali pelo bolso dele, entendeu? Você tem países, por exemplo, em que o vereador não é remunerado. Então. Ele faz um trabalho social, né? Porque ele desenvolve faz isso aqui uma no Brasil visão, pra ver não se é alguém quer ser remunerado. vereador. Você tem lugares em que os deputados não têm... Por exemplo, eu acho até que a questão do salário de um deputado, se ele não tivesse nenhum outro benefício, né? Na verdade, assim, o custo Brasil maior não é nem o salário deles, é a corrupção mesmo, né? Porque a corrupção, ela é endêmica. Ela acontece no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, ela acontece em câmaras pequenas, em câmaras maiores, em prefeituras pequenas ou maiores. E aí se cria uma série de legislação para acabar com a corrupção e acaba aumentando a corrupção, porque você acaba tendo pessoas e empresas especializadas nessas leis anticorrupção. É muito difícil isso, porque na verdade, assim, a solução a médio e longo prazo é uma educação muito forte que consiga construir um cidadão com uma cabeça completamente diferente. Porque a corrupção, ela não se dá só na área pública, ela está na área privada também. Ela está em todos os lugares, E aí né? você acha que isso é interessante? Por exemplo, o Brasil, um povo burro, ele é mais fácil de ser manipulado, por isso que... Você falando que o brasileiro é burro? Não. Somos sim, porque a gente não vai não é atrás burro. dos... Acho que é, olha... Não é burro. Não é burro. O brasileiro, ele tem o jeito dele. O jeito da gente é esse. Ele não tem educação. Não é burro. Ele não sabe fala mal do povo. Certo e errado. Não, eu estou mentindo. O povo não é no Twitter. O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. É isso. Peraí, filha. Não vem falar mal do povo, não. Do meu povo. Depois é chachada no Twitter e sai chorando. Tá chamando, tá todo mundo no Twitter. Então, o que eu acho, Paulinha, desculpa, Xalita, você de mãos tão lindas, ela é rebelde. Nossa, ele tem umas mãos que, nossa, 7 vezes, nossa. O que eu acho que as pessoas não têm muito... Me abençoe. E que você falou que fala... que fala assim, que o povo é burro. Não é que é burro. Eu acho que o povo precisa ter caminhos. E ele não sabe direito. Que nem o Xalita, por exemplo. Como é que o Estado foi cuidar do pobre? Foi num determinado momento. Primeiro era a igreja. A igreja cuidava dos pobres. O Estado nunca cuidou dos caras que não tinham dinheiro, tal, do cara que tá na sarjeta. Mas o cara que é pobre, ele não sabe nem que ele tem direito ao acesso àquilo. Calma, filha. Também não é assim. Aí o que aconteceu? Falou, quem vai cuidar dessas pessoas? O Estado vai cuidar dessas pessoas. A gente vai fazer um jeito, vai criar um imposto, alguma coisa, que vai tirar de quem tem mais para dar para quem tem menos. Surgiu da prosperidade humana. O mundo ficou mais próspero e ficou mais desigual.
Então a pessoa E aí você tem que tratar desigualmente os desiguais, Exatamente. né? Ajudar quem... Essa é que é o grande conflito, né? Quem vai cuidar de quem tem menos e de que jeito vai? Como é que vamos adequar essa situação para a gente poder viver legal? Esse é que é o grande problema, é esse. Exatamente. E aí, a Paulinha toca numa coisa interessante, que é essa questão da educação e como é que ela reflete na vida política, né? Acho que burro é uma palavra muito forte, né? Foi usado assim. Na verdade, assim, ninguém é burro, né? Ninguém é burro. Nem aquele cara que não aprende nada, ele não é burro. Nós já tivemos teorias internacionais que tinha aquela história do teste do QI, lembra do QI? Que você media, havia uma métrica da inteligência humana. Isso já se jogou fora, não existe isso. Na verdade, desenvolvimento de inteligência depende de oportunidade. Então, o cara que fala 5 línguas ou que não fala nenhuma, não é que ele tem uma genética melhor do que o outro para o desenvolvimento da linguagem. Isso caiu, todo mundo é inteligente. A questão é você dar uma educação de qualidade para ajudar essas pessoas a desenvolverem a inteligência. Mas então é a oportunidade. Charito, eu tô falando no sentido assim, por exemplo, uma senhora, conheci uma senhora que ela estava no HC, ela já tinha perdido um rim e ela ia perder o outro. Ela falou, minha filha, eu entreguei minhas vidas na mão de Deus. Ela não sabe que ela tem direitos. Ela não sabe que ela pode processar o Estado e que ela pode conseguir aquela cirurgia. Não, eu chego lá. Nesse sentido de que assim, a pessoa não tem instrução, ela não vai atrás dos direitos dela. E isso é interessante para alguém. Isso é falta de conhecimento. Minha outra pergunta para você seria, se não existisse tanto roubo, os nossos problemas não seriam resolvidos no Brasil? Não, peraí, deixa eu voltar na outra, Paulinha. Você tá com muita pergunta. Tudo, falou. Aí você veja o seguinte, se a gente tem uma educação de qualidade mesmo, as pessoas, isso amplia a visão que elas vão ter de país, de sociedade, de povo e tal. Direitos. Como é que você tem uma educação de qualidade? Não tem varinha mágica. Você tem que começar cuidando da primeira infância, porque tudo depende desses 0 a 3 anos. É o projeto lá da Marcela Temer. Do Criança Feliz. Pode ser. Isso? Pode ser, não. Esse é o projeto de toda criança ter creche, de toda criança ter educação infantil com 10 horas dentro da escola, que é o que o mundo fez, que a Coreia fez, a Finlândia fez. Você começa com a base. Aí essas pessoas precisam ter uma escola de qualidade. O Brasil tinha 3 milhões de pessoas na universidade há 10 anos. Hoje tem 9 milhões. Então, obrigado, 6 milhões a mais entraram na universidade. Isso é um dado significativo. Sim, claro. Você fala assim da escola pública de qualidade de 50 anos, mas há 50 anos você tinha 10% da população no ensino médio. Hoje você tem 90%. Você então, tem 100% mas piorou a qualidade, né? Tudo bem, a qualidade piorou. Você deu acesso, mas piorou. Não teve prioridade. Né? Eu acho que eu acho que escola você tem que dar prioridade ao professor. Você pode ver, faz uma análise. Você gosta da matéria que você se identifica com o professor. É verdade. Claro. Se é um professor legal de matemática, você aprende. Sim, mesmo com mais certeza. Burro, você falou burro. Todo mundo está ouvindo a gente. Imagina aquele professor que você gostou. Você vai bem da matéria do cara. É verdade. Entendeu? Total verdade. Então, quer dizer, não adianta nada você dar educação para todo mundo, o professor ganhando pouco, exatamente, chegando lá e dando... de saco cheio, tipo, lasque-se os alunos, ganham pouco mesmo. Aí vem assim o grande equívoco de várias reformas educacionais que elas desconsideram o papel do professor. Porque o dia a dia de um professor, semana que vem é dia do professor, dia 15, o dia a dia do professor é muito difícil numa sala de aula, é muito difícil. Você dá uma palestra, você faz um show, você vai uma vez, o professor ele vai encontrar aqueles alunos durante 5 horas, 6 horas, corrigir todos prova. Os dias, todos Chalita, os dias. Por exemplo, você perto da minha casa tem uma, não sei se creche, uma educação infantil. Uma e-mail, talvez. Chama Rei do Sino. Meu filho ia trabalhar como mesário, eu estive lá no domingo. E eu fiquei impressionada, porque eu achei a escola, a filhinha da minha empregada, inclusive, estuda lá. É uma escola linda, tava, sabe assim, super pintadinha, cuidado, uma biblioteca, uma graça. Eu fiquei feliz em ver. Enfim, meu filho também estudou, jogava futebol, estudou em colégio estadual e eu acho muito bom o estudo. Eu acho que também depende de cada um. Porém, eu acho que talvez seja muito rígido. Por exemplo, estava escrito assim na porta. É somente permitido uma falta por mês. Só que às vezes, eu acho que a educação, a gente lida com pessoas. E você não sabe os problemas que aquela família está enfrentando. Cada caso é um caso, ou seja, vai saber o que aquela família enfrentou e aí a criança falta mais de 2 vezes.
no mês, ela perde a vaga? Ou qual vai ser a punição? Não é muito rígido? A gente não teria que olhar de uma maneira mais individualizada para cada criança, para cada família? Nossa, mas haja diretor, psicólogo, orientador e supervisora, né, filha? Nossa senhora! Quantos cargos? 6 supervisores, 8 orientadoras, 10 diretoras. Vocês falam muito. O diretor Vocês já tá na falam escola muito. pra isso. Não é verdade? Vocês Você não falam acha? como ela vê problema na vida. Puta vida triste que tem a Paulinha. Puta vida triste. De orientadoras. Mas a Paulinha é uma mulher apaixonada. Ela vê o problema e fala com paixão. Você dá tesão nela. Ô, Thalita, eu falo isso, não tô falando só em escola estadual ou municipal, enfim. Peraí, Paulinha, eu vou fazer um break. E a Paulinha ser citada. É o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta, o Xalita tá com a gente, já vamos falar da reforma da educação. Pra você que não sabe, eu também sei sei de orelhada também Sabe esse que nem o negócio. Fausto, sabe? Que nem o Fausto Silva lá, e já desceu o pau, até o presidente ligou pra ele. Então daqui a pouquinho a gente volta, Gabriel Xalita conversando aqui com a gente na Jovem Pan. Por favor, Paulinha, você poderia apresentar o nosso ilustre convidado? Hoje temos aqui uma presença de nível, né? De categoria. Ele dedica toda a sua carreira à causa da educação, graduado em Direito e Filosofia, mestre em Ciências Sociais, doutor em Comunicação, Semiótica e Direito pela PUC São Paulo. Sua obra é composta por mais de 70 títulos de vários gêneros, da poesia aos ensaios, do infantil aos contos e romances. Foi secretário de Educação do Estado de São Paulo e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. É membro da Academia Paulista de Letras e também da Academia Brasileira de Educação. Ele está aqui para falar do livro Aos Mestres com Carinho, da editora Gente, sendo que semana que vem é o Dia dos Professores, então parabéns, Xalita. E para explicar para a gente o que é isso da reforma na educação, que ninguém entendeu nada, e se é uma reforma que precisa ainda ser reformada antes de... Tem que reformar a reforma, né, exatamente. Queria que ele explicasse pra gente, Emílio, o que é essa reforma, o que estão propondo, se ele concorda ou não. Posso ir, Emílio? Lógico. Pode ir. Eu acho que é um tema legal de se discutir, porque houve muita polêmica e a mídia colocou a reforma, né? Algumas pessoas criticando ou defendendo. O que é a reforma do ensino médio? O ensino médio é o antigo colegial, né? São 3 anos e há uma evasão muito grande no ensino médio e há uma constatação pelas avaliações que são feitas, o IDEB é uma delas, né, o Enem, que dá a demonstração de que o ensino médio não educa como deveria educar. Uma das razões disso é que, segundo alguns especialistas, há um excesso de matérias no ensino médio. Então, há uma proposta de você reduzir essa quantidade de matérias. A segunda proposta é fazer com que o ensino médio seja integral, em tempo integral, e depois você focar mais em português, matemática e inglês. Esse é o caminho. E as outras matérias seriam optativas e as pessoas iriam mais para uma linha de humanas, mais para uma linha de exatas, tipo química, mais para uma linha física. Profissional. Essas matérias, elas não seriam obrigatórias, elas entrariam dentro de elementos temáticos. O que tem de bom e de ruim? O que tem de bom, na minha opinião, é o seguinte: compartimentar o conhecimento não é bom. Como é hoje, não é bom. O que é compartimentar? Um aluno, ele está estudando uma aula de história, aí entra um professor de física, fechou aquele livro, começa um outro, ele não consegue dialogar uma coisa com a outra. Assimilar. Não consegue assimilar porque você faz aquilo, às vezes você está estudando Idade Média, está estudando trovadorismo, que é a mesma coisa, está estudando descentralização econômica política que aconteceu na mesma época e você não consegue ligar uma coisa com a outra. Então, assim, a crítica, a compartimentação do conhecimento, ela é real. Você precisa fazer com que o aluno consiga resolver problemas. Isso aconteceu em vários países. Então, assim, conceitualmente, há uma luz interessante aí. Onde está o erro, na minha opinião? Primeiro erro, não se faz isso por medida provisória. Por quê? Porque uma reforma ela é construída com os educadores. Eu acompanhei o Common Core nos Estados Unidos, que é a reforma do currículo mínimo nos Estados Unidos. São 2 anos de discussão com professores. Por quê? Porque você tem que respeitar quem está na sala de aula para que a partir da experiência de professores, pais e alunos se construa isso. Eu, como secretário aqui do município de São Paulo, a gente fez o currículo em tempo integral, nós demoramos 1 ano para isso, com debates em todos os céus da cidade, depois consulta pública com 50 mil participações e chegou-se num currículo que tem a ideia do que eles colocam lá. Então a primeira coisa é assim, você precisa envolver o professor, é quem está na sala de aula, quem faz o dia a dia, e isso não aconteceu, é uma reforma que já chegou por medida provisória. Segundo erro, não se
ensina português só por meio de português. Como é que você ensina português? Com teatro, com história, com filosofia, com sociologia, com música. Aí você pega assim, desde os gregos, você tem 2 áreas fundantes do processo educativo. Esporte, aí que nasceram as Olimpíadas, e artes. São as 2 coisas. O trabalho de criatividade é algo fantástico. A gente tem um trabalho de rádio escola, de imprensa jovem na escola. É impressionante. Se um cara vai fazer um programa de rádio, ele vai estudar várias matérias para conseguir entrevistar as pessoas, para ver como é que funciona. Então, você não pode tirar a criatividade dos alunos com isso. E a forma com que foi apresentado é assim, por isso que o Faustão criticou. O Brasil acabou de sediar a Copa e não vai ter mais educação física, vai ser opcional. E na verdade, veja, não, mas tem gente que não quer fazer educação física. Você tem caminhos para o trabalho do desenvolvimento do seu corpo. O que eu acho que vai acontecer é que vai demorar esse debate no Congresso. Eles perceberam a reação da sociedade e assim, eu insisto nisso. Eu já ouvi vários políticos... Eu não entendi ainda. Eles querem tirar artes e educação física. Peraí, filha, eu não entendi ainda. Você está falando só que vai mudar só o colégio. Ensino o colégio médio. antigo. Só ensino médio, colegial. Antigamente você tinha o primário. O ginásio e o colegial. Isso, primário. O que é o primário? Primeira, o cara vai lá, ele aprende a uva, o vovô aprende a ler e escrever. Alfabetização, Isso, aprende a ler e escrever, que ia até o 4º ano. Isso. Certo? Você faz 4 anos. Você tem geografia no primário? Você tem português. Mudou tudo, né? Você tem português, matemática, integração social e ciências. Não, peraí. Era português, matemática... Vamos falar pros velhos. Deixa os novos. Era português, matemática, ciências e estudos sociais. Só isso. Sociais, é isso. Isso. Agora mudou. Então, aí depois tinha o ginásio. Que aí entra outras coisas. Aí vai ficando mais difícil. Aí entrava matemática, física e química só no colegial. Só no colegial. Já inglês em todos. Então, inglês desde a primeira série. Eu tinha no ginásio. Então, peraí. Não, física e química nunca teve. No ginásio tinha. Não, física, química, literatura. Não, literatura sim, física e química só no colegial. Teatro, flauta. Biologia, física e química colegial. Chamava antes de ciências, aí você tem vários tipos de matemática. A partir da 7ª. É mesmo? Eu também. Não, então, peraí, filha, peraí. Aí o que acontece? É só o colegial, aqueles 3 anos que tinha, na época tinha, a gente ia humanas, exatas e biológicas. Tá querendo voltar parecido com isso, um pouco parecido com isso, mas só no colegial a reforma, que já é um outro erro. Tinha que ser 4 anos. Você acha que tinha que ser tinha que ser todo assim, o currículo? Como é que o mundo... Eu sou defensor de escola de tempo integral desde os meus 18 anos de idade, eu escrevo sobre isso. Por quê? O mundo todo que deu certo, você tem um tempo maior de presença de um aluno na escola. Agora, como é que o mundo que deu certo em termos educacionais fez? Primeiro a criança. Se você pegar hoje um rapaz de ensino... Primeiro que assim, 25% dos jovens do ensino médio estudam à noite. Então você já exclui da reforma 25% que eles estão trabalhando. Não, é um erro isso. Depois você tem jovens que cuidam dos irmãos que não estão em escola de tempo integral. E depois que esse cara que não se acostumou com a escola de tempo integral, você vai colocar ele lá 8 horas, 9 horas por dia, ele não vai ficar. A evasão vai aumentar. Como é que, na minha opinião, é o correto uma reforma educacional pensando em tempo integral? Hoje, todas as creches no Brasil, praticamente, elas já são creches de 9 ou 10 horas. São Paulo é tudo 10 horas. Então, a criança está 10 horas por dia numa creche. Algumas entram 7, sai 5, algumas até um pouco mais, 6. Aí você vai para 4 e 5 anos, que é hoje o que a gente chama de educação infantil junto com a creche. A maior parte das cidades brasileiras já tem isso com 8 horas. Aí estraga onde? No antigo primário, na alfabetização, que agora vai do 1º ao 5º ano, que tem um ano a mais. Então aí, esse aluno estuda 4 horas. Para arrumar a educação, você teria que fazer tempo integral com esses alunos, na alfabetização. Hoje, quando você fala assim, mas o cara está no ginásio, antigo ginásio, né? No ensino fundamental 2, e ele não foi alfabetizado. Por quê? Porque a alfabetização está errada. Então você tem que ampliar o tempo de permanência da escola no ensino fundamental. Na minha visão, você deveria demorar uns 6 anos para que o Brasil todo tivesse o ensino fundamental em tempo integral, a partir daí começar a fazer as escolas de tempo integral do ensino médio. Porque eu acho que você vê se a escola é boa na alfabetização. Exatamente. Se o cara escrever bem, você fala, pô, a escola é boa, né? Como os caras escrevem errado, né? Como escreve errado. Como a turma escreve errado. E a gente tem uma coisa estranha que aconteceu no Brasil, que era assim, o professor antigo era um professor que fazia um curso chamado magistério, não fazia faculdade, ele fazia magistério, 3 anos. Ou normal, 3 anos. 3 anos. Só que no magistério ou no normal, ele tinha uma coisa chamada didática aplicada. O que é isso? Ele aprendia a alfabetizar uma criança.
Aí o Brasil achou que tinha que ficar sofisticado e o professor tinha, mesmo esse professor da alfabetização, ele tinha que fazer faculdade, tinha que fechar os magistérios. Aí ele foi fazer faculdade de pedagogia, que é ótimo fazer. Só que a faculdade de pedagogia, ela tem que mudar, porque ela não tem didática aplicada. Então, hoje, os melhores alfabetizadores, no geral, né, não quero cometer injustiça, são os mais antigos, que fizeram magistério, que sabem alfabetizar. Esses outros, eles trabalham às vezes com uma série de teorias, mas ele não sabe o dia a dia do processo de alfabetização. Até porque então, o magistério até equivale até ao 2º grau. Você podia fazer colegial ou magistério, né? Xalita, exatamente. Mas isso aí não é porque paga mal o professor e ele não tem, sei lá, entusiasmo, ele não tem prazer em fazer aquilo. Ele vai lá e faz aquilo meio mais ou menos e fala, quer saber, dane-se. E você tem muita gente também que vai para o magistério, infelizmente, né? Assim, muita gente que gostaria de ser professor. Se ele fala em casa, eu vou ser professor, né? O pai e a mãe falam assim, imagina, tá louco, né? Quanto você vai ganhar com isso? Você tem alguns lugares em que melhorou o salário do professor. No Brasil, o piso ajudou um pouco, na maior parte dos lugares não ganha bem. Você tem prefeituras que pagam um pouco melhor, algumas escolas privadas que pagam melhor, mas mesmo na área pública, você pega assim, o salário de um professor na cidade de São Paulo, ele começa com 3.650 e vai até 11 mil reais. Então, já é um bom salário. Você tem uma... Por exemplo, assim... Começa em quanto? 3.650. E chega em 11 mil reais. Então, assim, você tem uma perspectiva interessante. Ele pode dar aula numa faculdade também, né? O Estado paga um pouco menos. Você tem cidades do Brasil que conseguiu melhorar, cidades do interior que são menores. Agora, eu não tenho dúvida de que você pega assim, países PISA, né? PISA é uma medição de qualidade na educação em vários países do mundo. O primeiro colocado hoje é China. Como é que China atingiu esse patamar? 3 grandes receitinhas assim. Primeira, valorizar professor. Em todos os aspectos, pagar bem, formar bem o professor e respeitar o professor. Nenhuma reforma pode ser feita sem a participação do professor. Segundo ponto, tempo integral. Então você tem que deixar os alunos mais tempo na escola. A realidade da China é um pouco diferente da nossa. Por exemplo, as escolas de tempo integral de Hong Kong, uma criança fica de 7 a 7 e depois à noite é opcional. E fica presa. Tem um detalhe. É o dia inteiro, né? Fica com algema. Então eu acho que não é a nossa realidade. Educacional. Mas esse lance aí de fazer a escola do ensino médio ficar integral, o aluno vai encher o saco e quer ir embora. Eu já ficava. Por isso que tem que ser desde o começo. De 7 às 4. Por isso que você tem que ser acostumado desde criança, desde cedo. Aí assim, você fala assim, não, vamos valorizar o inglês. Você não tem professores de inglês para isso, para dobrar a carga das escolas, né? Xalita, Mas, Xalita, outra coisa, peraí. A proposta é que o aluno curse 13 disciplinas. No primeiro ano parece que é comum para todo mundo, depois vai mudando. 13 disciplinas é muita coisa, não é? Mas isso não é o problema. Eles estão colocando isso... A Coreia tem mais do que isso, tem 17, 19. O problema... Se essas disciplinas se conversassem... Então, por exemplo, você pega... Não, vamos estudar o queijo. Vamos estudar o que do queijo, a química do queijo, a história do queijo, a geografia dos países de onde vieram o queijo, o cinema para fazer um filme sobre o queijo, a matemática, você começa a integrar. Vamos estudar a cidade de São Paulo. Tem um link para tudo, né? Tem que ter um link. Então, o aluno tem que resolver um problema. Por que um game faz tanto sucesso? Por que um tablet, porque ele está resolvendo o problema o tempo todo? Você não acha que o sistema é ultrapassado? Eu nunca entendi isso. Porque às vezes eu ficava pensando isso, porque aí você falou, você tem razão. Você estuda matemática, é tudo desconjuntado quando você vai aprender. Porque eu falava, por que as pessoas não contam a história? Porque o que você faz na escola? Você vai aprender a história do mundo, você vai aprender matemática, uma série de coisas. Por que eles não fazem uma linha do tempo e contam a história e vão colocando as matérias nessa linha do tempo? Por que integrando que isso, né? E desafiando, olha. Eu vou contar uma experiência legal comigo. Por que é desse jeito? Desmembrado, né? Desmembrado. Você tem escolas que conseguem fazer isso. Você tem escolas ótimas que conseguem fazer a integração. Você pega exemplo de Sobral em escola pública, porque é a mesma gestão continuando, é o melhor IDEB do Brasil. Não tem milagre, né? Tem isso da China, né? Professores que ganham bem, participação familiar e a criança o tempo todo na escola. Mas para dar um exemplo de envolvimento dos alunos, eu comecei a dar aula no Colégio Santa Cruz, que é um colégio muito legal em São Paulo, tal, disputado, né? Muito chique. Eu tinha ali 20 anos, 19 anos, né? Aí minha matéria era filosofia, depois que eu fui da redação, mas o primeiro bimestre de filosofia era lógica. E geralmente um aluno do ensino médio, para você começar a filosofia, que na cabeça deles não cai no vestibular com lógica,
não era interessante. Eu mudei e comecei com ética, e comecei com ética da sexualidade. Você trabalhar sexo, do ponto de vista histórico, com o aluno do ensino médio, eles começam a ficar fascinados por filosofia. Porque a história da sexualidade ela é fascinante. Você estudar a sexualidade grega, romana, mesopotâmica, macedônia, como é que era na Idade Média, você vai entendendo a cultura do mundo por meio da dimensão da sexualidade. Onde vem as famílias monoteístas, as politeístas como era, as múltiplas formas de sexualidade, a relação de homens com animais, a necrofilia, como é que ela se deu. O aluno fica apaixonado por filosofia. Fascinado. Então, Paulo Freire dizia uma coisa interessante, a educação ela é um processo de sedução constante, então você precisa seduzir, é o que você disse, que matéria que você mais gosta, daquela que você gostava do professor. História. Se o professor tem uma forma de te envolver, qualquer que seja a matéria, você vai gostar de matemática ou dependendo do professor, tudo depende do professor. Por isso que formar professor, valorizar professor, envolver o professor é tudo, né? Agora, pro aluno tem que ser instigante. Muito bem, eu vou fazer um break, posso fazer um break? Vamos fazer um break daqui a pouquinho, o papo tá muito bom, Gabriel Chalita tá aqui com a gente. Você mande a sua pergunta aqui pra gente, @Programa Pânico. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pânico. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje com a presença ilustre nesse programa. Gabriel Chalita está aqui com a gente. Estamos aqui, semana que vem é Dia dos Professores, Paulinha o convidou e aqui está o nosso Gabriel Chalita conversando com a gente. Você tem pergunta, Paulinha? Eu queria perguntar pro Chalita o seguinte, como filósofo que é, se ele não acha uma judiação tirarem a filosofia da grade disciplinar, e se algumas disciplinas não são muito ultrapassadas e outras deveriam entrar, que tivessem utilidade real na vida do ser humano, como educação financeira, como culinária, como, enfim, um xadrez que faz com que a pessoa pense. Você pega, Paulinha, o Brasil já teve oportunidades incríveis e jogou fora essas oportunidades. A gente teve um gênio, um educador chamado Anísio Teixeira, que em 1940 ele construiu um currículo, né, uma reforma educacional em Salvador, e fez uma escola que chama Escola Parque de Salvador, que serviu de modelos para muitos países, né? E lá tinha filosofia, tinha culinária, tinha horta, era tempo integral, e tinha esse conceito de você fazer com que a pessoa saber e sabor, né? Que você tivesse sabor por aquilo que faz. Eu, quando fui secretário do Estado de São Paulo, fui o secretário que trouxe de volta a filosofia, não tinha filosofia. Mas eu fiz isso depois de um ano de discussão com professores, na construção de um currículo que fosse importante para aquele aluno, né? Como é que eu ajudo o aluno a ter uma leitura de mundo, a ler mais, a trabalhar mais com dados, a ser mais crítico, a ter mais dúvidas. A gente vive tempos em que as pessoas têm muitas certezas e poucas dúvidas, isso é um problema. A ciência, ela não evolui na certeza, é na dúvida. Quando você pega um cara cheio de certeza, é sinal que ele não vai estudar para entrar em contradição com ele mesmo, né? Porque a dialética é isso, né? Você tem uma tese, uma antítese e vai chegar numa síntese. A filosofia te ajuda a isso, a pensar um pouco mais, a refletir, será que o caminho é esse? Eu dou aula na PUC e é muito interessante, assim, porque eu enlouqueço um pouco os alunos, são alunos de mestrado, eles vêm cheios de certezas, né? Porque a teoria jurídica diz isso, o caminho... Será? E você começa a colocar alguns outros elementos confusos para eles. Essa história de usar celular ou não na sala de aula, que é uma outra polêmica. Você deve deixar usar, não deve deixar usar. Eu fiz isso na aula. A gente começou estudando os pré-socráticos, né? Tales de Mileto, Anaximandro. Eu falei, vocês já ouviram falar em Heráclito de Éfeso? Nenhum deles tinha... Eu falei, então pesquisa aí, entra aí, procure em algum site. Aí entrou Heráclito de Éfeso, viveu na Grécia, um pensador importante para a questão comercial, para o desenvolvimento da visão empresarial, industrial, e foi descrevendo tal. E aí eu falei, você achou legal a definição? Já sabe quem é? Não, ótimo. Eu falei, desenvolvimento industrial? Olha em outro site quando nasceu Heráclito de Éfeso. Aí vai, 389 a.C. Falei, olha em outro, quando começou a indústria, conceito de indústria. Eu falei, não, então isso aqui está completamente errado. Eu falei, então, não é tudo que está na internet que está correto. Eu acho que usar o celular, do ponto de vista da leitura crítica do mundo, ajuda. Desde que o professor ele tenha essa visão de que é o que o aluno vai usar. Eu, na minha época de diretor do Peridomos, discutia se podia usar calculador e computador ou não. Falei, tudo pode ser usado. Depende da forma crítica que você ensina aquelas pessoas. Você vai proibir usar computador na época, pouca gente tinha. Você vai proibir usar o computador, ele vai usar em outro lugar. Não, mas aí o computador vai dar as respostas para ele. Tem que desafiar as avaliações que elas sejam mais instigantes. Você o espírito crítico, né? A gente tem que ter sempre o espírito crítico. E o aluno, Emílio, ele tem que ter uma razão de estudar aquilo.
Você, quando está no mestrado, no doutorado, você fala assim, eu quero estudar a poiesis aristotélica, eu quero estudar a palavra frônesis, aí tudo bem, é uma abstração, e é legal estudar as abstrações. Um adolescente não estuda abstração. Se ele estudar abstração, ele vai esquecer a abstração. Ele tem que estudar o concreto. Você tem que trazer para a realidade dele. Então, mas aí estudar o concreto. Por exemplo, você era do Poeire Domus, eu estudava ali no Emily de Villeneuve, que é do lado do Poeire. Minha professora de português, Patrícia, ela dá aula até hoje. Você é bem riquinha, hein? Você é bem riquinha. Não, meu pai sempre falava que a maior educação... Eu estudei no EPG, filho. Meu pai falava que a maior... EPG. Eu não sabe o que é um EPG? Meu pai falava que a maior educação sopa da escola. EPG é das merendas, filho. Também. Eu ia na escola pra comer merenda. Bolacha Maria. Escola de lata da Bolacha. Escola de lata. Tinha um caderno de caligrafia enorme. Tinha uma escola de lata mesmo, tem razão. Boa lembrança. Aí tinha um caderno de caligrafia enorme, morria de medo de escrever errado. Enfim, e aí de repente vem a língua portuguesa, muda tudo que a gente aprendeu. E aí hoje, vamos supor, quem continua escrevendo como eu aprendi, tá errado. Ou seja, tudo que você aprendeu cai por água abaixo. Não necessariamente. Por isso que você não pode parar de aprender, né? O tempo todo, né? Agora, eu queria até valorizar a história do professor, que acho que é uma coisa muito legal. Sim, eu amo ser professor. Para mim, de tudo que eu faço, são os dois ofícios da minha vida que me realizam é ser escritor e professor. E eu acho que eu sou professor por causa de uma professora que eu tinha, que chamava Helena Porto de Barros Gomes. E ela fazia questão de ser chamada pelo nome todo, quer dizer que o marido ficava enciumado quando ela era tratada pelo nome de solteiro, Helena Porto. Enfim, ela era incrível, essa mulher. E ela, toda sexta-feira, deixava a gente sentar no chão e ela ou lia uma história ou contava uma história. E na época era incomum aluno sentar no chão em escola pública. Eu não sou igual a ela, eu fui aluno de escola pública lá em Cachoeira Paulista. Riquinho, playboy, né? Tudo e aí, playboy assim, aqui. Sentava de quichute, né? De quichute. Sonhava com Montreal, né? Com chute ao contrário, né? Você amarrava o cadastro... Chute na canela. Bem, aí, Emílio, ela fazia assim, ela contava a história... e no momento mais legal da história, ela parava, ou fechava o livro, voltava, era de cor, e dizia assim, a professora Helena Porto de Barros Gomes termina na segunda-feira. E a gente ia pra casa, né, cidade do interior pequena, não tinha biblioteca disponível, você não conseguia achar. Sério? E a gente ficava esperando segunda-feira pra saber o final da história dela. Interessante que a minha turma lá, dessa turma do segundo ano primário, antigo terceiro ano, nós tínhamos 4 escritores ali, né? As pessoas que se apaixonaram por livro, por uma coisa simples que aquela mulher fazia, que era um processo de sedução, de fazer com que a história povoasse a sua mente. Na cabeça. É incrível isso, né? Quer dizer, como é que uma coisa... Hoje a gente está resgatando os contadores de história. Porque, na verdade, como tudo é muito visual, né? Você vê, as pessoas estão ouvindo a gente, estão vendo ao mesmo tempo. Mas a história, você ouve a história e você não vê. Imagina. Então você tem que imaginar. Tem que imaginar. E a inteligência imaginativa, ela é essencial para o ser humano. Então, o desafio da educação hoje é você ter a tecnologia, você ter todo esse aparato tecnológico à sua disposição, mas você ter coisas milenares como a contação de história. Como um pai que conta história para o filho, que lê um livro para o filho, que lê uma história. Porque o processo educativo, ele não se encerra na escola, é tudo. Você tem que olhar para a cidade que você vive com um olhar de educação, de aprender aquelas coisas o tempo todo, né? Não, mas será que os adolescentes, principalmente dentro dessa reforma, eles não deveriam sair ali do antigo colegial sabendo algumas coisas mais técnicas que eles pudessem trabalhar e ganhar dinheiro com aquilo? Como por exemplo? Como por exemplo assim... Aí enfim, você também já tá querendo demais, não é, mas né, pode filha? parecer, Você tá querendo pode tudo. parecer bobagem, mas se o menino tem condição de fazer... tudo. Tem condição de fazer um curso, sei lá, de encanador, de Olha, Emílio, como tá filósofo, hedonista. Ele pode Hedonista, aprender... amor. Eu usei essa expressão esses dias pra alguém. Ah, então foi isso. Ele pode aprender elétrica na escola, então ele pode sair de lá e ser um eletricista. A menina pode sair de lá e saber como, dentro de matemática, enfim, como montar o salão de beleza dela. São coisas... Tá, já falou. Escola maravilhosa. Tá, escola maravilhosa, tudo. Não, pode fazer isso escola agora. é top, a gente só tem que tomar cuidado com, assim, às vezes você tem um discurso que diz assim, algumas pessoas, elas vão pra universidade e tal, elas precisam de um conhecimento geral. Outras pessoas fazem um curso técnico ali e tá resolvido, né? Pra não cair nesse elitismo de você fazer uma separação, o pobre, ele sabendo isso já tá bom, né? Não. O outro... Ou enquanto você estuda, você consegue ter renda pra pagar a tua faculdade, pra se sustentar, ou faz daquilo pra sua vida, independente da classe social. Mas a gente tem que incentivar a pessoa de todas as classes a não parar de estudar, né? Não parar.
a continuar. Porque... Mas o estudo não para por aí, por exemplo. Até porque eles estão falando desse aumento da carga de estudos. Mas, por exemplo, eu me lembro, a gente entrava na escola às 7, saiu meio-dia. Mas aí tinha o dever de casa, tinha o trabalho pra fazer, tinha aqui na biblioteca. Então, assim, disfarçadamente, você acabava estudando mais. Você tinha trabalho pra entregar, você tinha que fazer dever de casa, você tinha que fazer um monte de coisa. Então você acabava, assim, além da carga da escola, você tinha uma carga pra fazer. Você tinha trabalho, tinha teatro, então você acaba disfarçadamente tendo mais horas de estudo, entendeu? Na verdade, assim, hoje um adolescente de classe média alta, ele já está em tempo integral, mesmo que ele não fique em tempo integral. Sim. Porque é muito difícil um adolescente de classe média alta não fazer pelo menos inglês e espanhol. Tem gente que faz alemão, faz, enfim, teatro, vai para uma academia de ginástica, vai praticar. Aí tudo bem, ele já tá. O problema são as periferias. São as pessoas pobres que elas não têm opção. Então, ela quem tem vai que cuidar você dela? oferece. Quem vai cuidar esse dela? é o problema. Peraí, filha, Poeridomos, fica na sua. Eu estudei no Poeira. Fica na sua, Poeridomos. Estamos falando aqui de EPG. Nosso papo aqui é programa da Xuxa. Ô, Xalita, mas você não acha que o que falta nas pessoas também é um propósito? As pessoas hoje em dia, elas querem fazer o que... eu quero fazer... quero fazer o que eu gosto. Eu quero fazer o que eu gosto. Quero fazer o que eu gosto. Eu quero só fazer o que eu gosto. Falta um tema de vida, né? Falta um propósito, né? Você tem que despertar nas pessoas, assim, o que é o sonho da sua vida, né? O que você quer com a sua vida? Mesmo quem já está numa faculdade. Às vezes você está fazendo direito. Por que você está fazendo direito? Porque meu pai quer. Do vereador, porque meu pai quer. Porque meu pai é advogado. Não, eu quero ser juiz. Pra quê? Eu quero ser juiz porque eu acredito tanto na justiça. E eu acho que o juiz tem tanto poder de restabelecer a verdade. Se você não tem esse amor por isso, né? Você quer ser médico pra quê? Você quer ser enfermeiro pra quê? Isso faz toda a diferença. Parece uma coisa meio óbvia que eu tô dizendo, assim, não, mas é claro que se ele tiver amor pela medicina, mas isso tem que entrar na cabeça das pessoas. Porque um médico, ele é frio, ele é insensível, quando ele não desperta dentro dele a beleza que é o exercício da medicina. Hoje você fala assim, é melhor você ser tratado por enfermeiro do que por médico. O médico tá com pressa o tempo todo, não fala direito as coisas, e o enfermeiro, ele tá sendo moldado para ser mais efetivo, ele é artesanal. Agora o médico tem que ser assim também. Então, mas o que eu digo pra você é em relação a tudo. Por exemplo, que nem agora você viu a eleição aí, né? Eleição branco, nulo, abstenção foi segundo lugar. Quase 40%, é uma coisa impressionante. Somando tudo, né? O nulo vai pro segundo turno. Nulão foi pro segundo turno, é nós. É nós, segundo turno. O que eu digo pra você é o seguinte, você não acha que as pessoas, elas têm que pensarem antes, porque o cara quando vai lá, ele não se sente representado mais. Ele fala, não, esses políticos não me representam. Ele quer um messias, ele quer alguém que resolva todos os problemas. Você não acha que as pessoas têm que primeiro saber que país você quer morar, o que você quer do Brasa. O que você quer do Brasa? O que nós queremos do Brasa? Se esse país meio esculhambado, que a gente dá um jeito, a gente faz o pino T, cheque pré, carro álcool, a gente sempre vai dar um jeito, ou a gente quer viver num país rígido, que seja tudo rígido? Aí tem que começar com a gente, né? Porque é difícil, porra. Se administrar uma família é difícil. Imagina um país, uma cidade e tal. Eu acho que é muito mais o conceito de lugar que você quer viver do que você ter tudo, né? O cara quer tudo. A gente quer tudo. Quer continuar morando aqui, quer continuar meio que na moleza, meio que desse jeito. Wi-Fi. Quer estradas americanas, quer metrôs de Tóquio. A gente quer tudo, né? Eu acho que a gente também tem que reavaliar o que país a gente quer viver, né? E assim, a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, sempre discussão americana lá, né? Você quer do seu país, mas assim, o que você oferece pro seu país também? Como é que é a minha postura diante da cidade que eu vivo, do país que eu vivo? É porque a gente cobra isso, né? De políticos, de governantes, mas e eu? Se eu puder dar um jeitinho, eu dou um jeitinho. Se eu tiver alguém para passar os meus pontos da carta, eu vou passar para aquela pessoa, mas é cidadão, é correto isso também? Se eu tô com pressa, eu paro em fila dupla, porque você veja, São Paulo gasta 1 bilhão por ano em varrição de rua. Você tem cidades europeias já que quase não tem varrição, que faz uma vez, não precisa. Isso quer dizer que as pessoas jogam muito lixo na rua? Jogam lixo o tempo todo. Aí você fala assim, pô, mas não dá dinheiro pra quê? Como é que eu vou jogar todo esse lixo na rua? O dinheiro pra arrumar isso é de alguém.
bituca de cigarro. Você vê, gente, é uma consciência cidadã, né? O que eu posso fazer por essa cidade? Que postura eu tenho? Jovens que gritam, né? fora Temer, fora, sei lá, fora Lula, depois sai jogando um monte de garrafa no chão e bituca de cigarro e sujam toda a rua. Assim, quer dizer, querem uma cidadania, mas ao mesmo tempo não exercem essa cidadania. É um paradigma. Em Singapura, você chega lá, se você jogar qualquer coisa na rua, você recebe uma multa. Exatamente. Ô, Xalita, mas... Desculpa, só para pegar esse exemplo que vocês estão dando, sem fulanizar, mas aquela deputada que falava pela honestidade, contra a corrupção, tal, o marido foi preso na semana seguinte, não é? Então tá. Brasil, mostra a sua cara! Exatamente. Quer dizer, uma das coisas piores, né, na classe política, mas que serve para todo lado, é a hipocrisia. Ele tem um discurso e a prática dele é completamente incoerente com aquele discurso que ele faz, né? Ele cobra do outro e a vida dele não tem nada a ver com aquilo. Ô, Xalita, mas por exemplo assim, eu super concordo com você, mas tem coisas que parecem simples e óbvias e não existem, por exemplo, na cidade de São Paulo, e que aí refletem na educação. Aí você fala, parou na fila dupla, o cara é mal educado. Mas, por exemplo, eu venho trabalhar de metrô. O metrô, ele não deveria ter um bolsão para as pessoas pararem o metrô não é problema dele, porque ele é da prefeitura. Metrô reclama com o álcool. Filho. Vai reclamar com nós, não. É nós. Nós é Wi-Fi em ônibus. Acaba o USB no ônibus, é isso aí. É busão, né? Busão, nós é busão. É corredor, Se eu pegar o Xalita no busão, nossa. Metrô é coxa, 3 vezes Nós é busa. Fala com o álcool. Não vem reclamar de Nós é escola pública, né, Emílio? Nós é escola pública. Mas é um grupo salsicha, pai. Aqui na Paulista mesmo, tem alguns bolsões bem pequenos e que também não pode parar. Então, por exemplo, meu marido vai me deixar, enfim, num hospital, em qualquer lugar. Você não tem um acesso para o embarque e desembarque, o que parece ser uma coisa simples. Então, por que não fazem isso em benefício da população? Eu acho que a tendência de cidades como São Paulo, assim, que são cidades que, né, 12 milhões de pessoas, vai ser cada vez mais desincentivar as pessoas a usarem o carro. Esse é o caminho, assim, porque não adianta você cobrir o Rio Pinheiros com mais uma pista, não adianta abrir mais uma pista que não vai resolver. Peraí, deixa ele falar. Não, eu sei, então. Mas aí a ideia, assim, é você usar os modais e interligá-los, né? A história da bicicleta é uma coisa muito importante. Se uma pessoa, ela mora em São Miguel, não tem metrô lá, mas tem Itaquera, ela vai numa ciclovia e tem um lugar para colocar a bicicleta, ela coloca a bicicleta, vem de metrô até aqui e não vai usar o carro. Então, assim, você vai descongestionando isso. Cada vez que você pegar espaços para colocar carro, para parar carro, para não sei o que, você tira espaço de algum lugar. Eu moro ali na Vila Santa Catarina, que assim fora... Então daí, cala a boca. Tipo, se eu for de bicicleta, primeiro que eu vou ser assaltada, segundo que eu não chego no metrô. Não, você pode ir de ônibus, né? Você vai usar ônibus, vai interligar. Você pega hoje, assim, o sonho do adolescente antigamente era ter um carro. Hoje não é mais o sonho do adolescente. Muito difícil o adolescente. Meu sonho é ter um iPhone 8. O cara que é tecnológico, ele quer ir de ônibus, ele vai de bicicleta, ele vai a pé, né? Isso é uma consciência que vai precisar surgir. As pessoas vão... Veja, é interessante isso. O paulistano vai para Paris, vai para Londres, vai para... enfim, Berlim, ele ama andar a pé, fica fascinado porque ele tá andando a pé. Aí ele pega metrô. Não, aqui em São Paulo, você começa a investir muito em calçada, as pessoas já criticam, mas tirou uma parte do... A gente tem que incentivar. Claro que a gente tem problema de segurança que eles não têm lá, mas assim, até para melhorar a questão da segurança, a população tem que se apropriar da cidade. E o caminho vai ser isso. E você vê o jovem com uma facilidade maior de aceitar isso que as pessoas mais velhas. Assim, mas ele vai mandar na velocidade do meu carro? Mas a velocidade do seu carro influi na vida das pessoas, né? Ela leva as pessoas... É o que o mundo tá estudando. Então, não é... Eu acho muito... Não quero criticar nem elogiar ninguém. A gente torce para quem ganhou. A democracia é isso. Tomara que ele seja um ótimo prefeito. Mas, assim, algumas medidas, eu acho que ele deveria refletir um pouco isso. Porque se você aumenta a velocidade e as pessoas começam a voltar a morrer... Quem será responsável por essas vidas? A gente tem no trânsito no Brasil, né? É uma guerra. É impressionante o que se morre. E São Paulo caiu muito mais do que o estado de São Paulo. As pessoas dizem assim, mas o trânsito melhorou e morre menos gente, não é porque a redução de velocidade, é por causa da crise. Mas não melhorou no Rio, não melhorou em Salvador, não melhorou em Recife. Então, independentemente do partido, a política madura significa assim, eu ganhei a eleição, mas essas políticas que dão certo, eu vou continuar. Essas eu vou melhorar. Esse é o conceito. Não importa, democracia, a cidade não é de ninguém. Ela não é nem do Haddad, nem do Dória, nem era do... Então, mas não é. O fato é que o que as pessoas estão preocupadas em cidade
É exatamente isso, é a mobilidade. Porque você tem que pensar que um carro ocupa um espaço público, certo? Um carro é um trambolho. E os caras estão descobrindo agora que é um trambolho, que você pega o teu carro, você precisa de uma garagem na tua casa. Vaga. Você precisa de uma vaga onde você vai. Que, pô, quanto é uma vaga de carro? Eu concordo com R$30. Espaço, não tem mais Eu espaço. concordo Então, com a- peraí, Eu não filha, dirijo. então, peraí. Então, você precisa sair da tua casa e falar, bom, hoje eu vou onde? Eu vou ali. Você vai pegar a tua bicicleta e vai ali, certo? Aí eu preciso ir pro aeroporto. Você vai ter um metrô que vai até o aeroporto. É não precisar mais ter carro. Sim. Eu concordo com Só a que redução todo da... mundo não quer deixar o conforto do carro. Mão do carro. Entendeu? Então ele fala, pô, teu carro é gostoso. Porque virou hábito. É gostoso, mas eu acho que mas não aí é. você não vai mais andar, você vai chegar na rua e Mas vai hoje, ficar cada parado. vez mais as pessoas estão abrindo mão. Por exemplo, eu uso metrô, eu uso ônibus, eu vim de Uber hoje trabalhar. Enfim, acho que cada vez mais as pessoas estão se adaptando a isso. A questão é que eu acho que você precisa ter meios também. Por exemplo, a partir do momento que você precisa desembarcar, que seja num táxi ou num Uber em algum lugar de São Paulo, o cara não pode parar aqui na Paulista, porque ele é multado. Eu sou a favor da redução. Regras, amor. Eu sou a favor Peraí, da redução filha, eu da entendi. Não da precisa ficar velocidade. falando, nós já entendemos. Desde que não seja 60 num pedaço, 50 no outro, Mas é assim 40 no mundo no outro. inteiro, É assim, bebê. olha Nova York. Paris é assim, amiga. Nova Londres York. está 32, né? O centro de Londres é 32 km por hora. Nova York 32. caiu de 25. novo É 25. Ela não é Os viajada. prefeitos falam assim, olha, não quero mais morte no trânsito. Não. Além da morte no trânsito, você tem uma quantidade de gente que é internada em hospital, vítimas de acidente de trânsito, que é impressionante. São Paulo eram 30 mil, hoje são 18 mil. Então você reduziu em 12 mil o número de pessoas internadas por causa de acidente de trânsito. É um custo isso, e é um custo humano para a vida das pessoas, né? Eu acho também que... Paulinha quer lugar para parar o carro. Você sabe qual é o problema? Ela pensa como classe média. Oi? Gente, não é... A Paulinha pensa como classe média e ok. Mas ela não tem é. que pensar mais amplo. Eu Não é sou só super ela que vai pro eu sou super hospital. a favor da A pessoa de redução Parelheiros da- também vai até o hospital das Então, clínicas. eu sou Então, a mas favor por da exemplo, redução, eu não gosto peraí, da eu redução. também sou classe média agora. Fui do EPG, mas Você sou é classe europeu. média. No Então, vou me mas, por exemplo, o Haddad eu xingava ele todo dia. Por quê? Porque ele fez as faixas de ônibus. De bicicleta. Não, fez faixa fez pra faixa, caramba. Eu vinha da minha casa, sei lá, eu levava 1 hora, virou 1h30. Eu fico plantado lá. Mas quem pega o ônibus é cabide, favorito. então, Cheguei mas em o 1 hora e cabide, chegava em 3. o cabide, ele vem de ônibus, é quase, moramos mais ou menos perto. Ele levava 1h30 de ônibus, agora ele vem em meia hora. É opção. Aí você fala o quê? Porra, Vamos pro ônibus. eu quero ir de carro? Vou de carro, 1h30. O ônibus vai mais rápido. É que você tem a opção de ir de ônibus, Mas ele eu não sou tem a classe opção de ir de média, carro, né? bem. Eu sou classe Média confortável, bem. Lógico. Fica 1h30, Classe Dani. média confortável. Ele chega na casa dele e faz assim, se geladeira quiser, compra uma abra. casa mais Aí a perto. geladeira abre e vem um Ou eu Häagen-Dazs pego na e mão deixo dele. seu carro no metrô e vem. Né, Emílio? O Emílio fala Tem Häagen-Dazs. soluções, Emílio. Entendeu? Você podia deixar seu carro no metrô, Xingo no a Dani. Butantã Você tá e falando, mas você mora onde? Pinheiros. Então, Pinheiro, você mora num bairro Mora super bem. acessível. Eu moro lá na Catarina, que é aquela obra lá da Espraiada, da Roberto Marinho, tá lá cheia de craqueiro. E cadê a mobilidade? Mas a sua casa tem Mas só que piscina. agora o Dória não vai dar a bolsa craque. É isso que eu também sou a Bolsa favor da- craque, bolsa craque, bolsa craque. Ai, que pesado, gente. da velocidade. O que você achou da privatização do que o Dória Minha quer fazer? pedra, minha vida. Que o Dória quer fazer no Interlagos? Ibirapuera. Não, no Ibirapuera. Agora ele foi... Não, No parque, ele quer, não vou. É, o principal ele, Interlagos. ele quer privatizar o parque não. do Não, Ibirapuera. Ele está dizendo que vai conceder, né? Vai ter uma administração... falou isso ontem, do Ibirapuera não tinha falado. Eu acho que Interlagos, assim, seria uma pena se ele fizesse isso, porque ali daria um parque extraordinário. A cidade precisa de mais parques, de mais verde, né? Sim. Então você não se desfaz de uma área como aquela. Então se ela é pouco usada, você pode continuar com o autódromo ali e ampliar para transformar num parque, né? Eu acho que algumas coisas que ele colocou na campanha, agora ele vai analisar com mais cuidado, ouvir especialistas e tal. Porque ele não é prefeito de quem votou nele só, ele é prefeito da cidade inteira agora, né? E a pessoa tem que ter essa grandeza. Eu não sou prefeito de quem me elegeu. E essa humildade, né? Essa ideia eu dizia, por exemplo, a história lá do Bolsa Craque, né? Do Braços Abertos. Acho que se ele conhecer melhor esse programa, ele não vai acabar com esse programa. Porque hoje é um programa de referência mundial, né? Um dos programas que mais deu prêmios para a prefeitura pelo conceito. Porque a redução de dano é muito difícil. Se você conseguiu já tirar 700 pessoas da Cracolândia, que eram
quase que um cadáver. E essas pessoas hoje trabalham, tem uma história, porque a bolsa é um tempo, até ela conseguir ser recolocada no mercado de trabalho, depois ela segue a vida. Expira. Então é tão importante você, e você fala assim, vamos internar todo mundo e vai resolver, não é verdade. Ser humano não é coisa assim, né? E as pessoas são tão diferentes. Você tem outro projeto que eu espero que ele não acabe, que chama Transcidadania, que é um projeto para travesti. É impressionante esse projeto, né? Você tem 200 pessoas fazendo, são travestis que saíram da rua, começaram a estudar, tiveram um lugar para... E assim, a travesti é quem mais sofre preconceito. Yes. Ela não consegue ficar na escola. Então assim, muitas correm o risco de ser queimadas e tal. Aí começaram a trabalhar, ter uma história. E todos esses programas, eles não custam caro, porque são 200 pessoas, 700, mas cada pessoa que você está ajudando é uma dignidade que você está resgatando. Sim, né? mas ô Xalita, mas você não acha que isso aí, por exemplo, quando o cara normal, vamos imaginar que eu sou normal, o cara não fala, pô, eu tenho tanto problema na minha vida, esse cara tá preocupado com travesti, que é um número muito pequeno, né? Você não acha que isso seria uma coisa, resolver primeiro os grandes problemas do que você... Vou usar o seu argumento no começo do programa. Quando você falou de tratar desigualmente os desiguais, né? Você falou assim, eu sei. O papel do Estado é olhar e falar assim, olha, quem mais precisa de mim? Quem mais sofre, né? Então, a pessoa com deficiência, por que a gente trabalha tanto o conceito da inclusão na sala de aula? Porque quem mais precisa? Essa pessoa com deficiente precisa mais do que aquela pessoa que não tem deficiência. Então você vai fazer um esforço sobre-humano, vai colocar transporte para levar a pessoa, vai colocar um cuidador, né? Ou um assistente de vida escolar, porque assim, ele é uma pessoa. E você tem que ajudar essa pessoa porque ela nasceu com uma deficiência, ela é de uma família pobre, você vai cuidar dela. Essa travesti apanhou na escola, eu vi na formatura, na primeira formatura, a emoção, uma dizia assim, eu saí de uma escola, um professor me ajudou, me colocou no porta-mala do carro porque eu ia ser queimada viva na escola. Hoje eu voltei para a escola, me formei, entrei numa faculdade que a gente preparou as escolas para receber as travestis. Pelo amor de Deus. Pensar numa cidade como São Paulo, você tem que pensar na cidade toda, então, né? Nessas peculiaridades. Você pega Brasil, metade não tem esgoto. A coisa mais básica do mundo é o esgoto. Então não dá pra você pensar no travesti... Mas é uma vida, né? Eu sei que é uma vida. Não vamos também dramatizar a vida. Então, mas porque senão... quem estipula que o esgoto é mais importante para aquela vida do que para a vida do travesti? Lá vai a Paulinha. Lá vai a Paulinha. Mas Você não é quer verdade? discussão até amanhã. Vidas são vidas, independente se é o esgoto, se é a acessibilidade ou se é a dignidade. Mas é aquilo que o Xalita falou. O Xalita falou o quê? Quando você é prefeito, você tem que adequar da melhor maneira possível tudo para toda a cidade. Porque o cara que votou no Dória, o Dória vai ter que governar pro cara que votou no PT também. Você acha que o Dória vai fazer uma boa gestão? Mãe de Ná. Agora mãe de Ná. Eu não, tô perguntando pra ele se ele acha que o Dória vai fazer uma boa gestão. Eu sou apaixonado por São Paulo, assim, eu adoro São Paulo, adoro andar a pé, venho aqui a pé na Paulista. Mora nos Jardins, mora bem. Eu moro em Genópolis, mas eu vou pro Mackenzie, pé de carro. Então eu torço que o Dória seja um ótimo prefeito. Eu acho que a gente tem que torcer. Uma coisa é você estar num pleito eleitoral e cada um tem um lado. Acabou. Sim, você tem que ter essa maturidade, assim, porque você quer que a cidade dê certo. Imagina você ficar torcendo, não, tomara que ele não vá bem, porque se ele não for bem, eu posso ganhar depois. Tomara que ele dê tudo errado. É ruim pra gente. Isso é ruim pra quem vive aqui, né? Então eu torço que ele dê certo, que ele ouça as pessoas, que ele consiga entender essas idiosincrasias de São Paulo. Porque São Paulo, são muitas São Paulo, numa mesma cidade. Como o Haddad encarou essa derrota, se foi uma derrota do PT ou dele como o atual prefeito? Eu acho que ninguém gosta de perder uma eleição, né? Agora, o Haddad, ele cresceu muito no final e ele começou a ter um apoio da juventude, assim, de uma forma tão calorosa. Eu acho que isso deixou ele muito sensibilizado. E mesmo depois que passou a eleição, ele é um formulador de políticas públicas importantes. O Haddad é uma pessoa muito corajosa. Acho que ele pode ser candidato a alguma coisa ou sair da política. Depende do coração dele. Ele diz agora que ele pretende ir mais para a universidade e sair um pouco da política. Porque ele viveu anos difíceis na prefeitura. Ele pegou esse momento. Ele estava meio desacreditado. O Vila gosta muito dele. A pesquisa deixava ele... O Vila adora ele. Em quinto lugar o tempo todo, né? O Jaiminho não trabalha. O Vila e ele são super amigos. Agora, eu acho assim que o tempo vai mostrar a grande gestão que ele fez. O Haddad foi um grande prefeito. O cara pegar São Paulo com uma dívida de 76, 77 bilhões
e trazer para 20 e tantos bilhões, né? Na educação, a gente gerou 100 mil vagas de educação infantil, né? Esse conceito da Paulista aberta em final de semana, das ciclovias, do transporte público. Redução de velocidade das marginais. Redução de velocidade. O conceito da cidade funcionar melhor, eu acho que o tempo vai dar o valor para ele, daquilo que ele conseguiu fazer na cidade. Hoje é muito contaminado. Eu vi a gente falar assim, eu gosto de você, mas eu não gosto do seu partido. Eu não sei o quê. Porque virou uma guerra de um lado ou de outro lado, né? Que é ruim para todo mundo, né? Acho que o PT errou muito, mas o PMDB também errou muito, o PSDB também errou. Todo mundo errou muito, né? Todo mundo errou muito. Se você crucificar um partido só, eu acho um pouco incorreto isso, né? A população tem que ter essa compreensão de que gente dá trabalho em qualquer lugar e tem gente boa em qualquer lugar, né? E você, quais são seus rumos políticos? Olha, eu tô num projeto super legal, que eu não dei entrevista sobre esse projeto ainda. Eu assinei, Emílio, um contrato com Stan Lee. O cara que é o gênio dos quadrinhos, Sim. né? Sério? O Homem-Aranha. Você vai fazer o Demolidor. O Stan Lee, ele tem um projeto do ano que vem lançar um filme sobre a Amazônia, né? É um Rei Leão agora amazônico, com super-heróis amazônicos. E tem um produtor chamado Frederico Lapenda, que é um brasileiro que mora há 30 anos lá, e eles juntos ficaram um ano para escolher um escritor brasileiro para escrever a história. E eu fui escolhido para isso. Foi uma surpresa, um presente para mim, porque ser parceiro do Stan Lee. E eu fui para os Estados Unidos, né? Fiz o argumento, ele aprovou, fiz a história inteira. Os super-heróis, tá pronto. O livro sai em março, no mundo todo. Chama Amazônia, Os Guardiões da Verdade. O primeiro livro da série, são 3, né? E depois o filme que deve sair no final do ano que vem. Então eu vou me concentrar nisso agora, assim, porque isso vai fazer com que toda a minha obra infanto-juvenil seja traduzida para o inglês também, para outros países, bacana, né? E falar da Amazônia, que é uma preciosidade, né? Os super-heróis são amazônicos. Uma é a Vitória Régia, que é a super-herói das águas, a Senhora das Águas. O outro é o Irapuru, que é um pássaro amazônico. Quando ele canta, toda a floresta ouve. É o Senhor dos Ventos. O outro é um macaco, que só tem lá o Acari. Ele é o Senhor do Fogo. E a outra é a tartaruga, que é uma tartaruga amazônica. E o Stan Lee amou isso, né? Todos eles terão poderes e eles vão proteger a floresta amazônica de Lamal, que é o homem que vem, não é um homem, né? Um ser que vem para destruir a floresta. Então eu tô nesse projeto, continuo dando aula, né? Lançamento de livro e tal. Tá mal, né? Tá mal. Stan Lee. Tá bem, Stan Lee. Eu tenho um projeto com o Stan Lee. Os Dória te chamar. Poxa, Emílio, sabe uma coisinha só legal do Stan Lee? O Stan Lee tem 93 anos, né? Sim. E a gente conversou muito, eu fiquei lá uma semana com ele queria saber como é que eu virei escritor. É incrível a cabeça dele. E ele falou uma coisa, quando ele criou o Homem-Aranha, ele já tinha outros super-heróis famosos, né? E toda a equipe dele não queria o Homem-Aranha porque dizia que aranha é muito asqueroso e não daria certo. E ele falou que ficou um ano naquilo na cabeça, ele ia dormir e pensava, Spider-Man, o nome é bom, vai dar certo, e não deixavam. E aí faziam pesquisa pra mostrar pra ele, aí ele chegou um dia, ele falou, vai acabar essa revista mesmo da Marvel, eu vou fazer uma historinha pequenininha do Homem-Aranha. Façam, deixam eu fazer isso. E aí, a contragosto, deixaram, e foi o maior sucesso dele. Ele falou pra mim assim, Gabriel, quando sai daqui dá certo, cara. Quando você acredita numa coisa, não permita que outras pessoas roubem isso de você, né? Então você tem que... É por isso que a gente fala da educação como sedução. Você tem que despertar no aluno a grandeza dele, né? Cara, você pode se dar bem na rádio, na televisão, num táxi, dirigindo um ônibus, não importa a profissão que você exerça. Se você encontrar prazer naquilo que você faz, porque você tem que ter a consciência do seu ofício, mas é muito legal você falar assim, olha, eu vou lá e vou apresentar o Pânico. Eu falo isso pra Amanda. Falo, Amanda, quando você faz com alegria e prazer, você faz com excelência. Isso aí. Porque ela falou, Emílio, eu não dou certo. Eu falei, você não faz com prazer. Quando você fizer com prazer, você faz com excelência. Aí você será Amanda Ramalho. A dona do bordel feliz. Eu vou te dar o livro aqui aos mestres com carinho pra você ler. Obrigada. Chalita, muito obrigado. A minha mãe ama o Chalita, ela só votou no Haddad porque o Chalita era o vice. Obrigado. Obrigado pelo espaço, uma honra estar aqui, viu? Legal, valeu. Muito legal esse programa, obrigado. Muito bem, queridos, está na hora de ir embora, mas segunda-feira a gente tá de volta. Não esqueça, hoje tem a reprise maravilhosa do Pânico na Band. É isso, Senna? É isso mesmo, a reprise. Às 10h30 da noite. E no domingo estaremos lá, 9 tralalá, 9 e pouquinho. A gente tá lá na Band com mais um sensacional programa Pânico inédito na televisão. Vamos embora, Senna? Vamos lá. Ônibus, metrô ou a pé? Depende.
Às vezes em quando eu faço a pé, às vezes eu pego o metrô e consigo fazer minhas coisas. Posso ir te encoxando hoje? Não. Deixa. Ah, você tem que deixar a cena. Então, tchau, gente. Tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo, acabou. E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já.